Olá, boa noite a quem está chegando, as pessoas que já estão se conectando aqui conosco no Instagram da Diocese de Mossoró. Nós vamos aguardar só uns instantezinhos enquanto mais pessoas vão chegando para a gente começar o nosso bate-papo. Nós vamos iniciar na Diocese uma série de lives semanalmente, onde nós vamos trazendo temas, fazendo algumas abordagens que vão, nesse tempo de pandemia, vamos partilhar as experiências e nós vamos ajudando, assim, a enfrentar toda essa situação, como também a gerar comunhão, como também a vivermos como diocese, a partir deste espaço, a nossa relação fraterna e ajudar uns aos outros. Hoje nós vamos ter um convidado todo especial, abrindo assim a nossa live, né, da Diocese, que vai acontecer toda semana, né, vai ser sempre às segundas-feiras. Hoje, né, excepcionalmente, nós vamos realizar na terça-feira. Por isso, hoje o nosso convidado é Dom Mariano, o nosso bispo diocesano. Pois é, Dom Mariano está no Instagram, está aí todos os dias, né, postando mensagens para o seu rebanho, para o seu povo, através desse meio de comunicação. Por isso eu vou convidar agora Dom Mariano, eu vou mandar aqui o convite para ele, e ele vai aqui acessar conosco. Espera aí, atenção, cadê Dom Mariano? Aqui. O senhor já está conectado, transmitir ao vivo, vamos ver se dá certo. Estou aguardando o convite do Senhor. Ver se chegou. Olha só, Dom Mariano ainda não aceitou o convite. Será que vou precisar? Estamos só aguardando o Dom Mariano aceitar o convite. Eu vou enviar mais uma vez. Deixa eu enviar aqui novamente. Mariano Mazana. Mariano. Dom, envia o convite para o senhor, só aceitar transmitir ao vivo. Vamos ver se está certo agora. Ainda não. Chama. Está chamando. Aqui, só aguardando o Dom Mariano aceitar o convite. Acho que, como vocês sabem, eu moro com o Dom Mariano. Tentamos fazer uma live junta, mas não conseguimos. Ele está ali no outro quarto, então deixa eu ir ali com o celular, e aí vejo se aconteceu algum problema no celular dele. Mas só um minutinho e a gente já conecta. Deixa eu enviar aqui o convite. Muito bem. Agora acho que vai dar certo. Deixa eu enviar o convite mais uma vez para a Mariana. Agora sim, transmitir ao vivo. Aí, chegou o Mariano com a gente. Deixa eu voltar para o espaço. Boa noite, Dom Mariano. Uma boa noite a todo mundo que está conectado, né? Esse momento aqui, ímpar para a gente que não é tão acostumado. Olha só, Dom Mariano está aqui conosco, é o nosso entrevistado da noite. De certa forma, Dom Mariano abre essa série de lives, como disse, da nossa diocese. Semanalmente nós vamos ter esses encontros, Dom Mariano, e também quem já está aí nos assistindo. O senhor vai, de certa forma, abrir esse espaço. Nós queremos hoje partilhar um pouco sobre toda essa realidade, como a nossa diocese se encontra, tendo em vista que essas lives é para gerar, de fato, essa comunhão
entre a nossa diocese, tantas pessoas que nos acompanham, que vêm participando da missa da saúde, né, que vêm realizando tantas ações na nossa diocese, pensamos, né, o setor de comunicação, de iniciar esse espaço aqui, uma vez por semana, para ajudar, para refletir, para ajudar o nosso povo. Por isso, o senhor hoje vai partilhar conosco. Eu vou ser o mediador desse espaço aqui, fazer algumas perguntas, mas o senhor tem toda a liberdade para falar. Eu já apresentei aqui, né, o objetivo desse programa. Acho que o entrevistado da noite dispensa a apresentação, é o nosso bispo, né, Dom Mariano Manzana. Daqui a pouquinho o Dom Mariano vai falar mais para a gente sobre ele. Acho que muita gente deve ter muita curiosidade. Como é que o Dom Mariano veio lá da Itália para o Brasil, como foi esse despertar, como foi que ele chegou até aqui, a nossa realidade. Então ele vai ter um espaço também para falar sobre isso. Mas, Dom Mariano, olha só, muita gente já agradeceu, muita gente já se admirou, porque o senhor está no Instagram. Né? Há alguns dias o senhor entrou nesse meio de comunicação, né? E algumas pessoas dizendo aí, olha só, Dom Mariano com o Instagram. Pois é, eu acho que é uma das grandes novidades, o senhor com um perfil no Instagram, e as publicações do senhor nos últimos dias, né, desde quando o senhor criou, tem de fato ajudado a refletir e a gerar essa comunhão. Eu acredito que é muito importante esse espaço, por isso havia muita gente aí colocando Dom Mariano no Instagram, Dom Mariano aqui nesse espaço. Muito bem. Dom Mariano, eu vou fazer uma pergunta ao senhor, e aí o senhor pode desencadear a fala do senhor, pode começar a interagir. Como é que o senhor vê a diocese nesse contexto da pandemia? Né? Desde o dia que o senhor estabeleceu o decreto, né? Enquanto, na verdade, o decreto foi provincial, não é isso? As 3 dioceses estabeleceram, né, o decreto, e desde então já são muitas semanas, já é muito tempo que nós estamos num distanciamento social, né, enquanto igreja, enquanto sociedade como um todo. Como o senhor vê a diocese nesse contexto? Eu acredito que é um período atípico. Eu tenho mais de 70 anos, daqui a pouco 73. Eu nunca vi na minha vida um momento assim. Nunca vi a igreja fechada, nunca vi o povo não ir para a igreja ao longo da sua vida. E agora realmente começamos a olhar longe, antes na China, depois na Europa, na Itália, na França, em vários lugares, e finalmente vimos isso acontecer também aqui no nosso Brasil. Eu lembro no dia 16 de março, quando nos encontramos os 3 bispos da província aqui do Rio Grande do Norte, Dom Jaime de Natal, Dom Antônio de Caicó, e a gente lá em Natal, e decidimos, ouvindo um pouco como pano de fundo a preocupação do governo, sobretudo a preocupação dos estados, né? No nosso estado, a governadora, e pensamos logo no dia 16 de março de abolir as procissões. Já era pertinho a procissão de São José, mas veja como as coisas são rápidas, aumentam, crescem de um dia para outro, porque já no dia 19 veio um segundo decreto a nível de província, assinado por todos os 3 bispos. Esse foi realmente pesado. Foi um momento em que nós fechamos as igrejas, pedimos ao povo para ficar em casa, transformamos aquele ficar em casa num gesto de amor, numa preocupação não somente para consigo, mas também para com os outros, né? E a partir dali nós estamos vivendo um momento atípico realmente, né? As igrejas fechadas, para falar a nossa realidade religiosa, as igrejas fechadas, nenhum ato público acontecido, e começou realmente a fantasia, a criatividade do povo a transmitir a missa. Eu lembro uma reunião feita logo depois do dia 19, lá na Cúria, e a ideia de fazer uma missa
ao domingo, uma missa somente na catedral, às 11 horas, transmitidas. Foi o domingo logo depois do dia 19, e a partir daquele dia ali, nós começamos realmente a transmitir, a criar essa comunicação virtual em toda a nossa diocese. Realmente foi uma coisa que surpreendeu muitos, que surpreendeu sobretudo cada um de nós. E eu mesmo, que nunca tinha costume de celebrar com a catedral vazia completamente, olhando para uma câmara que registrava, mas foi um momento em que nós aprendemos realmente a espiritualizar o encontro. Foi um momento em que entendemos a enorme portada, diria, o poder da comunicação. E hoje podemos dizer que em toda a nossa diocese não tem uma paróquia que não transmita a missa da Igreja Matriz através dos meios de comunicação, através do Instagram, YouTube e tantas outras coisas, né? E faça com que o povo se sinta realmente ao redor do altar, que concentra ainda a Igreja do Senhor. É um povo novo, um povo que não é virtual, mas um povo que se reúne pela fé, pela comunhão em Cristo, um povo que se reúne pelo sentido profundo de pertença que tem, e que continua nesse sentido aqui a desenvolver. Por isso, num certo sentido, podemos dizer que essa pandemia fechou as nossas igrejas, mas abriu uma igreja igualmente importante, que é a igreja do lar, a igreja doméstica, a igreja dentro das famílias. Eu vi nesses tempos uma imensidão de fotografias, de fotos, de gente que assiste com o aparelho da televisão, ou assiste com outros meios de comunicação, mas sem comunhão com a participação, a assistência à Eucaristia celebrada na matriz ou na igreja. Nós mesmos combinamos, por exemplo, como diocese, como bispo, de rezar a missa de 11 horas na catedral, que vem transmitida, vem retomada não somente pela TCM, mas pelos meios de comunicação da paróquia, também pela Rádio Rural de Mossoró, pela FM 105, que depois Minha Vida de Martins, a FM Fraternidade de Umarizal, e muitos outros que se espalham, né? E a partir de segunda-feira, lembro que foi dia 23 de março, até hoje, são 9 semanas que nós, de segunda a sábado, celebramos na capela de Santa Teresinha do seminário da nossa diocese, celebramos pela saúde, pelo fim da pandemia, por esse momento realmente delicado, sobretudo para que o Espírito Santo ajude cada pessoa que fica neste isolamento social a não perder a cabeça, a sentir-se realmente vivo, a sentir que esse é um gesto de amor, ficar isolado, a usar alguns meios, por exemplo, a máscara quando sai para a rua, e tudo isso é feito naquela convicção que tudo isso ajuda a nossa realidade social a sair dessa pandemia. Com certeza, os últimos dados mostram a esperança que a pandemia termina. Veja, lá na Europa, começa agora o pique a cair. Nós somos no momento em que os números preocupam cada um de nós a cada momento. Hoje mesmo, mais de 1.000 mortes no nosso Brasil, quase 17 mil novos contaminados. E isso preocupa, sem dúvida, a realidade, mas temos a certeza no coração que é um pouco por vez também no nosso país essa pandemia, esse coronavírus irá passar.
Acho que o senhor trouxe dois aspectos muito pertinentes que acho que ajuda a gente a entender esse contexto todo do momento, Dom Mariano. Primeiro, é da igreja doméstica. O senhor trouxe essa leitura da igreja templo, que nesse período ela está fechada por uma necessidade e por amor, como o senhor tão bem veio colocando ao longo desse tempo. Por amor fica em casa, por amor se usa uma máscara. E o senhor sempre diz da abertura da igreja doméstica. Eu lembro que as próprias diretrizes da CNBB para os próximos 4 anos, ela traz muito essa perspectiva da casa. Eu acho que é um tempo oportuno, nosso agora, né, nesse tempo de pandemia, da gente refletir exatamente essa mentalidade aqui, de compreender que em cada família é uma igreja. Eu lembro que na Semana Santa, tantos sinais bonitos foram sendo vivenciados, por exemplo, na Quinta-feira Santa, preparar ali a jarra, coloca ali para lembrar o lava-pés durante todo o dia, aquela família reza, aquela família experimenta isso. Depois o senhor trouxe uma outra perspectiva que também tem se mostrado muito importante, a questão dos meios de comunicação. Eu acho que esse aqui a gente tem visto com muita ênfase mesmo, né? Por exemplo, todas as paróquias têm feito uma campanha no YouTube para poder fazer suas transmissões. Como as rádios voltaram a mostrar que de fato são importantes, o Instagram, como as lives têm sido espaços de informação, de entretenimento, como as pessoas têm utilizado desse espaço para partilhar as experiências. E, enquanto igreja, a gente também tem feito muito isso, utilizado muito desses meios. O senhor mesmo citou a Missa pela Saúde, os diversos meios de comunicação que tem transmitido. Por isso, quando o senhor traz essa abordagem, o senhor fala de todo esse percurso nosso enquanto diocese, eu acho que realmente tem se vivenciado um tempo e, inclusive, gerado muita comunhão nessa dimensão. Uma outra coisa muito... Não há dúvida de que até a liturgia nos ajudou muito nesse... Nós estamos lendo a partir de segunda-feira, depois da Páscoa, até o dia de Pentecoste, o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Que é o quinto livro do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, mas nós poderíamos realmente calculá-lo como o primeiro livro da história da Igreja, para ver como a Igreja, como a comunidade cristã, depois que Jesus subiu ao céu, enviou o Espírito Santo, começou a se organizar. O que nós vemos nos Atos dos Apóstolos é a Igreja crescer dentro do lar. Em Jerusalém, os apóstolos frequentavam o templo, mas viviam também dentro do lar. Viviam nas casas, viviam a própria fé a partir da Eucaristia, do repartir o pão, como era chamado antigamente nos Atos dos Apóstolos, a Eucaristia. E quando, a partir do 8º capítulo, a igreja é dispersa pela grande perseguição, o povo transmite a fé em Jesus Cristo a partir da celebração na casa. Se encontram nas casas, relembram o que Jesus fez, celebram a Eucaristia e batizam até nas casas aqueles que querem acreditar. Por isso, sem dúvida, a pandemia fechou nesse período as nossas igrejas, impactou as grandes celebrações litúrgicas, mas criou um contexto de igreja doméstica, onde o povo se reúne, ajudado pelos meios de comunicação, vive essa pertença espiritual à igreja, essa união, participa da Eucaristia e, diria, um segundo aspecto muito importante, não somente a igreja doméstica, mas o valor, a importância da palavra de Deus, né? Por isso, partilhada. Nesses dias eu vejo, até entrando na comunicação virtual, quanta quantidade de círculos bíblicos, de lições sobre a Bíblia, de estudos bíblicos, de reuniões, de partilha. E tudo isso ajudou a colocar a palavra de Deus com toda a sua importância dentro na formação do povo de Deus. Por isso, se de um certo sentido essa pandemia
atrapalhou, colocou, mas, do outro lado, abriu novos meios de comunicação dentro da igreja, ajudou a entender a importância essa força, essa arma poderosa que é a comunicação, e a colocá-la a serviço da evangelização, né? E diria ainda uma coisa que nos ajudou essa pandemia, e nos ajudou a abrir o nosso horizonte, a nossa cabeça, mesmo agindo localmente, a ter uma visão e um pensamento global. Nós já começamos a entender que talvez o modo do nosso progresso que leva a essas consequências não seja o melhor. Muito estão começando, mas a consciência que fazendo bem no nosso canto tem uma repercussão total dentro no mundo inteiro. Eu acho que adquirir essa consciência é realmente um crescimento, um salto de qualidade na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida também da sociedade. Eu vi um comentário aqui, Dom Marino, eu acredito que era de Edileuza, lá de Coronel, eu acho que é Edileuza Moreira. Na mente vem a Edileuza lá de Coronel João Pessoa. Ela colocou um comentário aqui que o senhor já tinha feito algumas reflexões sobre isso. Acho que o senhor poderia trazer agora para esse momento também. Por exemplo, a ideia da igreja virtual. Por exemplo, nós colocamos aqui que é importante os meios de comunicação, toda essa dimensão nesse contexto. É importante que fique claro que toda essa ausência da presença física, ela se dá por esse contexto. Por isso, não se dispensa a comunidade. Acho que aquilo que o senhor fala da igreja virtual, nós não somos uma igreja virtual. Né? Nós não estamos, nesse tempo, vivendo uma igreja virtual. Não é essa mentalidade. Porque a Edileuza colocou o comentário aí, olha, é muito importante o meio de comunicação, mas a gente sente falta da presença. Claro, porque, e aí eu acho que o senhor poderia abordar isso, porque de fato nós somos um povo que tem necessidade do contato, da relação pessoal, porque a nossa igreja, ela não é virtual. E o senhor fala desse tempo muito como um tempo da igreja virtual. O senhor poderia falar sobre isso? Não tem dúvida nenhuma de que a igreja é vida. E a virtual pode ajudar a comunicação, mas não é a vida verdadeira. Ninguém pode beijar através da televisão, através das coisas, né? Mas não há dúvida de que esse momento aqui, ela ajudou. Mas eu diria que quando eu celebro missa ao redor do altar da catedral, o altar que é a imagem de Cristo, ao mesmo tempo sacerdote, cordeiro e altar, eu não vejo uma assembleia virtual. Eu vejo uma assembleia de fé, que é muito diversa de uma assembleia virtual. É uma assembleia espiritual, é uma assembleia que sente apesar da distância, e nesse sentido aqui, eu sempre me acostumei a viver, mesmo na distância, uma vizinhança de amor, de sentimento, de profundidade. Pensa, por exemplo, eu sou da Itália, vim para o Brasil, a minha família é lá, minha mãe, meu pai, a minha família inteira é lá. Mas eu vivi uma comunhão espiritual com a minha família, mesmo aqui no Brasil, mesmo longe dele, mesmo sem ver, que é muito importante. É claro, nós não poderemos nunca viver uma igreja para sempre deste modo aqui. Nós precisamos da assembleia, inclusive a assembleia litúrgica é o sacramento da presença da igreja. Quando se desperde, permanece o sacramento da presença eucarística de Jesus na hóstia e no vinho consagrado. Mas a presença da igreja como comunidade, onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu estarei no meio dele. Por isso, essa presença, vê a presença física ao redor do altar, dentro da Assembleia do povo de Deus. Essa nunca poderá vir menos. Nós podemos parar um momento, como nesse momento de necessidade, de pandemia,
de isolamento social, mas eu diria que essa vivência que nós fazemos nesse momento não é uma vivência virtual, não é uma vivência somente de meio, é uma vivência que eu acredito que seja muito importante de fé, é uma vivência de comunhão espiritual, é uma vivência de sentido de pertença. Eu fazia sendo ao sentido de pertença à minha família, mesmo longe. Hoje o povo sente a pertença à sua igreja como nunca sentiu a necessidade da Eucaristia, como nunca sentiu quanto é importante comungar espiritualmente nesse momento, mas como deseja um dia voltar para a sua igreja, se colocar na fila, ir receber sacramentalmente o corpo e o sangue do Senhor no seu coração. Por isso, eu acho que todos esses elementos são muito importantes. Eles hoje nos ajudam, mas eu acredito, sem dúvida, que também, como todos os aspectos, também essa pandemia nos ajudou a aprender tantas coisas. Eu acredito, por exemplo, que como igreja, se nós tínhamos uma apreço, uma grande consideração dos meios, nós multiplicamos por 1000 o sentido da importância dos meios de comunicação. Eu me lembro, Dom Freire, quando se falava da Rádio Rural, ele sempre dizia: eu prefiro vender o microfone da catedral do que o microfone da Rádio Rural, pois o microfone da Rádio Rural espalha a voz, espalha a palavra de Deus muito mais ampla. Eu acho que, como Dom Freire tinha essa imagem dentro de si da Rádio Rural, hoje nós sentimos quanto é importante realmente a comunicação hoje virtual, todos esses meios de comunicação. E nesse ponto aqui, eu queria abrir realmente uma parêntese e agradecer. Agradecer, porque nós tivemos uma sorte imensa através da TCM, a transmissão da televisão, através da Rádio Rural, através de todos os meios de comunicação que a catedral, de quem a catedral se enriqueceu e que coloca nesse momento à disposição. Acredito, por exemplo, também que todas as paróquias perceberam, viveram, sentiram quanto é importante isso aqui. Se normalmente há 100 pessoas dentro da igreja, hoje com os meios de comunicação atinge muito mais. Pois é. Olha, Dom Mariano, tem muita gente comentando aqui, eu não sei se o senhor está tendo acesso aos comentários, mas muita gente elogiando aqui, de fato, a Rádio Rural, e muita gente agradecendo a fala do senhor, a oportunidade de estar escutando o senhor aqui nesse momento. O senhor tocou em 2 assuntos também que eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais. Em relação à Eucaristia. O senhor falou muito bem sobre não sermos igreja virtual. Acho que a diocese, sabe, desde o início, quando o senhor vem falando sobre isso, o senhor vem incentivando a comunhão espiritual, a essa comunhão espiritual em torno do altar da catedral a cada domingo às 11 horas, semanalmente aqui no seminário. Muita gente começou a comentar, quando o senhor falou da Eucaristia, da missa, da igreja que não é virtual, muita gente começou a dizer: eu sinto muito falta da Eucaristia. Sem dúvidas, o sentimento de pertença muito desenvolvido, as pessoas sentem a falta da sua comunidade, que pertence a um grupo, que é uma comunidade. E muita gente comentando aí: o que eu sinto mais falta é da Eucaristia. E com certeza tem sido um tempo difícil para muita gente nesse sentido, e que vem sendo alimentado de fato, por essa comunhão espiritual. E a primeira comunhão espiritual com Jesus Cristo, depois de estar em comunhão com toda essa nossa igreja, né? Cada igreja doméstica, cada lar é de fato ali a presença de Jesus, constitui igreja, e é a união de tantas igrejas domésticas constitui toda a comunidade. Eu acho que, de fato, é um tempo de fortalecer ainda mais essa igreja doméstica, essa igreja que tem sentimento de pertença. E, de fato, muita gente comentando aí essa relação em dimensão à Eucaristia. O que é que o senhor poderia dizer a essas pessoas que, durante todo esse tempo, estão sentindo falta
mas Eu que queria, não estão podendo comprar. eu queria realmente dizer a essas pessoas que guardem essa saudade dentro do coração. Porque realmente a Eucaristia é o ponto alto da nossa vida cristã. É o cume, é o ponto alto, o ponto de chegada de toda a vida cristã, é o ponto de partida, pois a Eucaristia nos alimenta. Claramente a igreja tem a Bíblia, que é a palavra de Deus, e tem a Eucaristia, que é a presença do corpo e do sangue do Senhor. Todas duas nós temos a presença de Jesus, a presença de Jesus na sua palavra, é palavra de Deus, na sua Eucaristia é o seu corpo e o seu sangue. Mas veja, por exemplo, nós não damos as duas a mesma reverência, a mesma, não atribuímos as duas o mesmo culto. Sentimos que tem uma presença de Deus, mas, por exemplo, só a Eucaristia nós adoramos. A palavra de Deus nós não adoramos. Por isso que a Eucaristia é muito importante. Comungar fisicamente o corpo e o sangue do Senhor é extremamente importante. Por isso eu diria que esse é um período entre parênteses, um período que nós desejamos passe, um período que nos deve aumentar a saudade, deve aumentar o desejo, deve nos ajudar a entender melhor quando nós iremos voltar para as nossas igrejas a comungar com mais devoção. Às vezes se comunga como se fosse tomar um pedacinho de bolacha e basta. Quanto é importante realmente sentir que aquele é o centro da nossa vida, comungar realmente o corpo do Senhor. Ele mesmo, na última ceia, quis se entregar. Este é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Eu sou eu mesmo aqui. Nesse pão e vinho, eu permaneço a vida inteira. E é claro que diz, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, possui a vida eterna. Eu o ressuscitarei, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quanto é importante no mundo hebraico, que não comia o sangue dos animais, agora comer a carne, beber o sangue do Senhor. Por isso, eu acho que nunca poderemos desejar que, com todos os seus aspectos, esse momento espiritual, esse momento religioso continue como está. Queremos realmente voltar a viver a nossa Assembleia presencial, a viver a nossa Eucaristia, comungar o corpo e o sangue do Senhor. Só digo que nesse momento em que, por motivos maiores, por motivos de saúde pública, por motivos realmente de enfrentar essa pandemia, diria que nós podemos agradecer a Deus, porque mesmo nesse isolamento, os meios de comunicação ajudaram a não perder a cabeça, não perder o espírito, a manter viva a nossa fé, a continuar unidos como igreja. Eu queria trazer só dois comentários aqui que colocaram. Primeiro, uma pessoa comentou aqui dizendo assim: agradeço a oportunidade de estar ouvindo o nosso pastor. Por isso eu dizia, olha, é importante começar essa já com o Dom Mariano, porque é a voz do pastor da Diocese que vai, de fato, orientar e motivar tantas pessoas. Por isso as pessoas estão aqui, Dom Mariano, muito felizes escutando o Senhor, viu? Depois, Padre Railton, que está aqui escutando, assistindo a gente, Dom Mariano, ele fez um comentário que ajuda a resumir tudo isso, de certa forma, que a gente já veio aqui abordando. Padre Railton, da Serra do Mel, ele disse assim: depois de tudo isso passar, nós sairemos muito mais igreja. Eu queria relacionar isso ao comentário que o senhor fez em relação à Eucaristia, guardar essa vontade. Porque muitas vezes, a gente até com o mundo parece que é normal, entrou na rotina, né, de qualquer jeito. Agora que a gente sente a saudade, a gente está com vontade de comungar, a gente sabe a importância de quanto Jesus é importante para a gente, é o nosso alimento, é o que nos sustenta, é o nosso sentido. Por isso,
esse comentário de Railton ajuda a entender que guardar essa vontade, preservar esse sentimento de pertença. Porque nós sairemos daqui, nós sairemos dessa realidade muito mais igreja. Eu converso, a gente mora junto, né, Mariana? Então, não há dúvida nenhuma. Eu dizia, essa saudade da Eucaristia, de comungar fisicamente a hóstia consagrada, o vinho consagrado, mas penso, por exemplo, a tantos outros gestos que nesse momento nos são impedidos. O abraço das pessoas, o calor de um abraço, de um aperto de mão, de sentir uma vizinhança, uma presença, de uma saudação, de abrir o lugar. De verdade, nesse momento aqui, até esse distanciamento nos parece realmente uma outra vida, uma outra realidade. Por isso, se sentimos saudade da Eucaristia, sentimos saudade também da presença física do nosso irmão, de um abraço forte, de um aperto de mão, de um olhar, olhos nos olhos, mas não na distância dos meios de comunicação. Realmente de fazer. Por isso, acredito realmente que é verdadeira essa frase de Padre Railton. Iremos sair dessa pandemia como a igreja mais enriquecida, como igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus, como família do Senhor, que sente realmente e vive essa comunhão. A igreja celebra a Eucaristia, nós repetimos sempre, mas é a Eucaristia que nos faz igreja. Por isso é o Espírito Santo de quem sentimos hoje quanto é importante essa presença. É o Espírito realmente consolador, o Espírito, o nosso advogado, aquele que nos ensina as coisas de Jesus, mas também nos ajuda a recordar tudo o que ele diz, né? Quer dizer, como é bonita essa palavra recordar, recolocar dentro do nosso coração as coisas que Jesus disse com as mesmas intenções, as mesmas motivações, as mesmas realidades. Por isso, não tenho dúvida nenhuma, dessa pandemia nós iremos crescer como igreja, mesmo quando a uma pessoa lhe se mostra de longe o desejo, como realmente nós poderemos voltar realmente a sermos igreja, as nossas celebrações bonitas, vivas, sobretudo existenciais. Outro comentário que eu queria fazer, eu queria trazer para a nossa reflexão, do Mariano. Diante de tudo isso, né, a igreja fechada, é a realidade da diocese. A gente está falando um pouco de como está a diocese nesse contexto de pandemia. Né? Nós temos visto a CNBB, nós temos visto o regional, a província, o próprio Papa Francisco. Eu acho que Francisco nos deu um exemplo nesse tempo de pandemia muito bonito, desde o início, quando na Itália decretou toda a questão da quarentena, que Francisco fez o isolamento, né, o fechamento das igrejas. Ontem, 18, foi que Francisco voltou a celebrar publicamente, mas depois de uma série de situações na Itália, quando começa um retorno todo lá. Então, assim, desde o Papa Francisco, né, até chegar na diocese, nós temos visto esse fechamento dos templos em vista da pandemia, mas algumas pessoas, e aí o senhor, né, a gente tem visto que ou não compreendem, ou, não sei, acabam desvalorizando, querendo o retorno da igreja, que abram os templos. Como é que o senhor se coloca nisso? Porque eu lembro um gesto que foi muito bonito, nós inclusive assistimos aqui, a Igreja no Mundo, todo aquele gesto de Francisco, lá naquela sexta-feira, à tarde, onde ele deu a bênção, sozinho ali na Praça de São Pedro, diante dessa realidade que quando algumas pessoas parecem, houve até um vídeo pedindo, abram as igrejas, abram os templos, queremos a missa de volta. Como é que, diante disso, o senhor vê, o senhor se coloca? Porque
começa também pressão, existem pessoas que ficam dizendo, é falta de fé, é falta de fé dos padres, é falta de fé da igreja, é hora de abrir a igreja. A gente vê um pouco disso. Por isso, diante disso, o que é que o senhor, como pastor, como bispo da diocese de Mossoró, diante de certas colocações que parecem exigir a reabertura, acredito que não é hora. Acredito que se a Itália, sim, ela, depois de um longo processo, na Itália, a igreja começa a reabrir. Mas aqui no Brasil, acredito que não é hora, até porque nós vimos hoje 1.179 mortes. É um número alto, e são vidas, são pessoas que têm famílias sofrendo por trás. Então, diante de pessoas que parecem se colocar favoráveis à abertura, né, como é que o senhor, como bispo, diria para esse momento, né, o que é que a diocese, nesse momento, assume ainda mais seu posicionamento? Eu acredito que nós temos que, o que nós fazemos da vida, fazê-lo por convicção, por amor e, sobretudo, para o bem comum. E, nesse sentido aqui, acredito que quem deve ditar as leis são os governantes, são o pessoal da saúde, eles que estão um pouquinho mais por dentro do que cada um de nós, que é meio leigo em problema de saúde, eles acham que o isolamento social foi uma realidade que ajudou. A igreja não decretou o isolamento social, a igreja acolheu a forma que o pessoal da saúde, que o mundo da saúde orientou, que os governantes assumiram, pois eles são aqueles que devem realmente exercer o poder executivo. Eu acho que a igreja, nesse ponto aqui, ela só quer somar, só quer ajudar, só quer realmente se prestar para fazer o bem. Nesse sentido aqui, não há dúvida de que nós iremos abrir as igrejas quando o setor de saúde, quando os governantes acharão que é o momento. Obviamente, uma é fechar as igrejas e outra é impedir até uma comunicação como é feita hoje, virtual, entendeu? Teve momentos em que alguém proibiu tudo, e depois voltou atrás. Acredito que a participação de poucas pessoas que celebram a Eucaristia ou que servem numa Eucaristia é quanto mais normal se possa ver, entendeu? É como a vivência dentro de uma família. Mas eu acredito que a igreja acolheu de braços abertos, com espírito de comunhão, com espírito de colaboração, de somar, sabendo que realmente a igreja tem também uma grande força de convicção, tem uma capacidade também de credibilidade, por isso ela colocou tudo isso à disposição da saúde pública e da saúde nesse momento do nosso país. Eu não tenho nenhuma dúvida que do início lá em cima até embaixo, até a última capela, a igreja foi coerente, a igreja se tornou realmente uma comunidade que raras exceções tem em todo canto, mas uma comunidade que se colocou com todo o seu peso à disposição para o bem do povo, do nosso povo e pelo fim dessa pandemia. Agora, trocar a fé também não, diria, desafiar Deus. Nas tentações, no início da quaresma, o diabo pega Jesus e o coloca em cima do templo. Ele diz, tu não és o filho de Deus? Joga-te para baixo. Um gesto desse aqui, até para Jesus, se sentiu como um desafiar a Deus. E ele não fez. Por isso, querer abrir as igrejas dizendo que Deus irá providenciar é desafiar a Deus. Faça a sua parte e sempre confie em Deus. Deus nunca nos abandonará.
Deus nunca nos deixará sozinho, mas a nossa parte todos nós temos que fazer. Por isso, se é necessário nesse momento um isolamento social, se é necessário nesse momento fechar as igrejas para evitar uma aglomeração de pessoas, nós somos os primeiros a aceitar por amor, fazê-lo por convicção e fazê-lo realmente para somar forças para o fim da pandemia. Muito bem. Acredito que, diante de tudo que o senhor tem colocado aqui para a gente, ajuda a entender que a Diocese está fazendo, de fato, um caminho diante de toda essa realidade de prevenção, de cuidado, de amor às pessoas, né? E, acima de tudo, gerado essa comunhão, vivendo essa fraternidade, sendo igreja, em meio a toda essa realidade da pandemia. Então, Mariana, eu queria que... Eu sei, gente, que quem está aqui acompanhando foge totalmente à perspectiva da temática sobre, né, da pandemia, de toda essa realidade. Mas a própria intenção dessas lives é que a gente comece a gerar um processo de formação. Hoje nós estamos aqui com o nosso bispo de uma forma inédita, né? Uma live no Instagram, no Mariano, e é a conta dele, viu, Mariano Manzano aí. Eu queria que o Dom Mariano pudesse partilhar agora, para quem nós temos 15 minutos de live ainda, que o Dom Mariano pudesse falar como foi a vinda ao Brasil, esse despertar missionário do Senhor. Né? Tantos anos, veio para o Brasil, ficou 17 anos, depois voltou à Itália, mais 10, 11 anos na Itália, volta para o Brasil como bispo, já estamos, acho que 16 anos, né, de bispo aqui, 16 anos. Pois é, Dom Mariano, quem está aí assistindo tem 15 minutos para escutar o Senhor dizer como foi. E outra coisa, qual o papel da mãe do Senhor nisso tudo? Acho que as pessoas vão gostar de ouvir isso do Senhor. Eu acredito que é voltar atrás muito tempo, né? Porque eu realmente celebrei em 73, mas quando celebrei, fui ordenado padre, já tinha combinado com o bispo que depois de alguns anos ele abriria espaço para poder sair nas missões. A perspectiva era de vir para o Brasil. Eu acredito que eu vivi ao longo do seminário um momento bonito da Igreja do Concílio Vaticano II. O concílio juntou em Roma os bispos do mundo inteiro. Eu, se fecho os olhos hoje, ainda vejo a abertura do concílio olhada naquela velha televisão do seminário, mas que permitiu seguir a tudo, né? E nós tivemos também a oportunidade. Os bispos, sábado e domingo, não faziam as sessões, não trabalhavam e se espalhavam para a Itália no seminário. Muitos bispos da África vieram no nosso seminário de Trento, muitos bispos do Brasil vieram. Lembro o cardeal Rossi, que era arcebispo de São Paulo, vinham para pedir padre. E no início, quando fui para o seminário, eu fui seminarista, fui ao seminário olhando para o meu vigário, olhando para os sacerdotes da minha paróquia, querendo ser como eles, doar a minha vida para a igreja. Mas foi no seminário, talvez na vivência do Concílio Ecumênico, que abriu os horizontes, né? Eu lembro um bispo africano que veio nos visitar e com quem nós passeamos um pouco nos vales do Trentino, e tem um canto onde se vê um bocado de vilarejos, né? E cada vilarejo com a sua igreja, cada vilarejo com ele perguntava, ali tem um padre? Tem. Ali também tem. E dizia, mas todos aqui na minha terra, na minha diocese, não teria que um só padre. Aqui vocês têm mais de 100. Isso fez pensar, mexeu comigo, mexeu com muitos outros, com o padre Walter, que somos da mesma idade, com o padre Gino, que está lá no Ceará, com tantos outros, vieram num bocado. E a nossa diocese teve muitos pessoal que saiu como missionário no mundo inteiro. Quando eu voltei em 93 para a minha diocese, ainda a minha diocese tinha, lá de Trento, mais de 700 missionários espalhados no mundo inteiro.
talvez também eu fiz parte dessa caminhada. Por isso, ao longo da teologia, eu me lembro que uma vez, numa via sacra, em que se falava todas as situações da África, nasceu dentro de mim o desejo de ir missionário. E logo depois brequei e disse, não, mas com calma, nos dias seguintes, comecei a dizer, mas qual o motivo para não ir? Qual foi o motivo? Que motivo realmente eu tenho? Motivo de saúde não tenho, motivo de tantas coisas, e um pouco por vezes os motivos que ajudavam a dizer não vieram caindo, 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 e ficou só o motivo da disponibilidade. Aí eu falei ainda na teologia, lembro, com o bispo, e ele deixou, depois de alguns anos, vir para cá. Fomos um bom número, quase mais de 40 padres diocesanos que vieram para o Brasil, um grupinho foi para a África, e eu cheguei aqui em 77. Em janeiro fez 43 anos, né? 43 anos que estou no Brasil. Teve uma pausa em que voltei de 93 até 2004, mas todos esses anos vim como missionário, e eu acho que hoje, se voltasse atrás, faria a mesma coisa. Iria decidir de novo de ir ser padre, de se colocar à disposição para a igreja, sobretudo de tantos lugares onde não tinha padre, e hoje me sinto plenamente realizado. Ainda me falta um sonho de realizar, que a nossa diocese pudesse mandar missionários para outras igrejas. Isso parecia para mim um sonho completo, pois eu vim como missionário, hoje me encontro aqui como bispo, o coração, as meninas dos olhos do bispo é o seminário, e ficaria felicíssimo se um dia pudesse enviar padres para outro canto, entendeu? Mas não há dúvida de que tudo isso. Agora, acho importantíssimo na nossa vida de padres, penso quando cheguei aqui no Brasil como padre, com menos de 30 anos, e a importância da mãe na vida de um padre. Não só da mãe, diria do pai, da mãe, dos irmãos, da família como um todo. Não há dúvida de que ela nos marca, de que ela nos ajuda, de que ela fica dentro de nós. Por isso que, quando dizia antes que o fato de ser distante não tira a comunhão, não tira esse entendimento. Eu, por exemplo, fui para o seminário muito novo, mas com minha mãe eu me acostumei que bastava um olhar, bastava um silêncio para entender. Ela entendia de mim sem muitas palavras. Por isso, eu acho que seguramente a família tem na nossa vida um peso que ninguém sabe calcular. Ela nos formou, nós somos parte da nossa família, nós herdamos 99,9% da nossa família, os outros foram modificando, foram ajudando, foram a crescer, mas afinal, o alicerce, a base foi da nossa família, e nessa família, diria, a primeira, mais importante, são os afetos, a segurança quando de criança se bota a mão na mão do pai que guia e que dá segurança para enfrentar a vida e sempre depois em todas as situações. O sentir a mãe dentro e através da mãe um dia chegar a entender Deus como pai, mas Deus também como mãe que nos ajuda a crescer. E eu acho que eu tenho um episódio que me ajudou muito. Quando fui chamado para ser bispo, eu tive medo. Voltar para o Brasil como padre, teria voltado de joelho. Mas voltar para o Brasil como bispo era maior do que os meus pensamentos, do que as minhas possibilidades. E eu comecei a pensar numa defesa,
numa renúncia e botei a desculpa de minha mãe. Meu pai tinha falecido há poucos anos e eu coloquei que minha mãe tinha se apegado, já tinha quase 90 anos, mais de 90 anos quando foi nomeado bispo, e pensei de colocá-la ela. E uma vez, quando fui comunicar à minha mãe, enquanto rezávamos o terço na igreja, disse: sabe, mãe, ontem o bispo me chamou e ele disse: o que é que você fez? Não, nada, não fiz. Foram eles que me fizeram. Eles querem que eu volte para o Brasil. E ele disse: você sempre anda para cá, para lá, volta para o Brasil como? Disse: querem que seja bispo. Ele olhou para mim e disse: oh, coitadinho. Mas logo depois ela ajudou a rezar e no final da reza ela me deu realmente um ensinamento que ainda guardo no meu coração. Ela disse: olha, a resposta pode ser só sua. Reze e pense e dê a sua resposta. E ela acrescentou: não se preocupe de nós. Falava dela e de minha irmã. A nós pensa Deus. E foi o momento Amém. em que eu queria quase colocá-la como desculpa para responder e renunciar a ser bispo. Foi o momento em que senti realmente a importância de uma mãe que, inspirada por Deus, me disse: pense bem direitinho, a responsabilidade é sua. Agora, não se preocupe com nós, a nós pensa Deus. Que era como dizer: não me meta no meio. Assuma a sua responsabilidade. Seja homem, não use a mim como desculpa. Eu hoje guardo isso aqui dentro no coração. Sinto que ela já está com Deus. Aos seus 90, quase 7 anos, Deus a chamou, mas eu a sinto perto de mim. Por isso digo que nem sempre, quando é fisicamente, nós podemos contar totalmente. Nós sentimos sentimentos de pertença, de vizinhança, de amor, de filiação, mesmo quando não existem as pessoas. Por isso, acho que essa pandemia nos ajuda com a igreja a viver uma relação de pertença, de comunhão, de amor, de espiritualidade, que é muito importante, e são valores que não são tão pequenos. São valores que sustentam a nossa vida, são valores que dão sentido à nossa vida, são valores que também, na dificuldade, possam nos ajudar a ir para frente. Amém. Dom Mariano, falta 1 minuto para terminar o tempo da live, mas acho que esse testemunho do Senhor, acho que completa bem. Infelizmente, a gente está concluindo o tempo da live. Dá uma palavra para o pessoal de agradecimento, encerrando, mas 30 segundinhos mesmo. Eu queria agradecer, mas hoje queria fazer um agradecimento especial aos meios de comunicação. Quantas vezes, parando na minha capela, nesses dias em que eu também sou isolado dentro da casa, aqui da casa da residência do bispo, quantas vezes na capela rezei para os meios de comunicação. Ele nos ajudará muito, muito, muito. Gente, essa foi nossa live com Dom Mariano. Agradecemos ao Senhor, Dom Mariano, pela oportunidade. Segunda-feira nós estaremos aqui com Dom Antônio, o bispo de Caicó, vai refletir um pouco sobre a organização pastoral nesse tempo de pandemia. Nós agradecemos a todos que acompanharam aqui, tanta gente acompanhando, tanta gente interagindo, Dom Mariano. Todo o tempo aqui, um grupo de 20, 170, 200 pessoas acompanhando. Minha gente, os 23 segundinhos contando aí para o final. Muito obrigado. Deus abençoe a todo mundo. Dom Mariano, fica com Deus. E segunda-feira a gente se encontra. Dom Mariano, em 15 segundos o senhor dá a bênção para nós. Muito obrigado a todo mundo. Vive e continue isolado. Se sair de casa, bote a máscara.